Só um minuto. Bom dia a todos. Agradeço a participação, principalmente do nosso palestrante, Guilherme Stupinhan. Está correto a pronúncia? Positivo. Certo. No caso, ele vem hoje apresentar vamos dizer assim, um resumo de toda a atuação, né, da WCS do Brasil aqui na Amazônia, né? Escalando a conservação, a experiência da WCS Brasil na Amazônia. E já te agradeço, tá? Pela disponibilidade. O professor Guilhermo, ele possui graduação em Ciências Biológicas pela Universidade Federal do Mato Grosso, né? É mestre em biologia no departamento, ou melhor, na pós-graduação de Biologia de Água Doce e Pesca, né? Em pesca do interior, pelo Instituto Nacional de Pesquisa da Amazônia, o INPA. Atualmente especialista em recursos pesqueiros da WCS Brasil. E muito obrigado, volto a dizer, pela disponibilidade em contribuir, enriquecendo os participantes deste evento. Agora eu dou a palavra a você. Obrigado, boa palestra. Obrigado, Luiz. Agradeço também o convite, né? Sempre é bom, né, poder conversar com colegas e futuros colegas, né, que estão em formação. A gente fica sempre... imaginem, quando eu estava na graduação, eu comecei trabalhando com o meu primeiro PIB, que foi com aves, né? Aí fiquei um ano monitorando num projeto de monitoramento de aves no Pantanal, né? No meio da água, né? Sempre com ambiente aquático, né? Isso me chamou a atenção. Sempre no meio da água, jacaré, por aí vai. E eu acho muito legal, muito bacana. Até hoje, aves para mim é um hobby, né? Eu gosto de olhar. Aqui onde eu moro em Manaus, né? Então eu moro vocês podem ver um pouquinho atrás, é uma região ainda que é afastada da cidade. Tem muita floresta por aqui ainda, tem muitas aves boas, bonitas de se ver por aqui. Tem muito bicho, né? Já encontrei jararaca na minha porta de casa, enfim. E é muito, muito bacana isso. Então, aí depois veio aquela história, né? Vamos trabalhar com peixe, viu uma oportunidade, pô, beleza, né? Vamos trabalhar com peixe então. Então fiquei depois disso um ano e pouco trabalhando com ecologia de populações de peixes do Pantanal. Com piraputanga, com surubim, um trabalho de coleta de campo em mercado e depois ir para o laboratório, né? Aí quando eu terminei minha graduação, fiz um estágio com o IBAMA, lá no Pantanal, lá no Parque Nacional do Pantanal e no Pantanal do Mato Grosso. E era um estágio com o José Augusto Ferraz de Lima, que na época estava no IBAMA do Mato Grosso, e ele fazia todo o levantamento de peixes para definir o defeso, né? E naquela época o defeso dessas espécies, no período reprodutivo, tu ia para campo, coletava os peixes e ia monitorando realmente quando já estava começando, já chegava um L50, por exemplo, que 50% dos peixes coletados estariam já maduros, por exemplo. Aí tu dava o start, dava o gatilho para iniciar o período de defeso. E aí foi a grande virada de cabeça, né, na minha, porque o que era aí nesse momento de campo, comecei a interagir muito com o pescador. Tomar cafezinho na beira do rio, comer um peixinho frito e muita conversa, muita prosa. E quando eu vim para Manaus para fazer o mestrado, eu tive a opção de continuar com dinâmica de populações de peixes ou ir para a gestão e manejo pesqueiro. Foi um pouco complicado a decisão, né? Mas decidi pelo manejo pesqueiro, pela conservação de recursos pesqueiros, né? E o interessante é que você não deixa de lado, né? O outro ponto. Muito pelo contrário, tu te alimenta da dinâmica da população, da ecologia, de tudo que vem sendo realizado em relação aos peixes e aos ambientes, para te ajudar a tomar as melhores decisões. Então, é bom ter esse olhar que qualquer opção que a gente decidir, né, em relação à carreira, ela vai ser muito importante dentro de um contexto maior.
esse microfone do fone, ele é meio chato, então às vezes pode ser que minha voz suma, né? Então vou deixar ele mais perto. Então eu Pronto, tá bom. vou começar aqui a apresentação. Deixa eu compartilhar minha tela. Estão vendo a tela? Tá vendo? Ok. Sim. Então, a instituição que eu trabalho hoje, né, chama a Wildlife Conservation Society. Ela é uma organização não governamental global, tá? Ela atua hoje em quase 60 países do mundo, em 15 regiões prioritárias, né? Todas essas manchinhas verdes que estão ali são as regiões prioritárias da WCS. A WCS começou a trabalhar associações em 1895, né? Então, este ano a WCS completa 125 anos de fundação e ela começou como Sociedade Zoológica de Nova York, né? E o, o zoológico do Central Park, o zoológico do Bronx em Nova York, por exemplo, e o aquário em Nova York são as principais estruturas, digamos assim, físicas da WCS hoje, desde aquela época, e é a WCS que coordena, né, implementa todas as ações dos zoológicos. E a ação de zoológico é muito interessante, porque tinha toda aquela função de conservação que chama ex situ, né, conservação de espécies fora do seu habitat. Mas à medida que o tempo foi passando, viram a necessidade de ampliar, né, e começar a ter ações para conservar as espécies nos seus habitats naturais, né? E daí que veio toda essa expansão, né, dos programas de conservação globais da WCS no mundo. No Brasil, a WCS chegou com projetos sobre conservação de mamíferos, principalmente onça e queixadas, na década de 70, né? Então, eram pesquisadores que vinham para cá, eram pessoas daqui que faziam parte da WCS, né, para realizar as pesquisas nessas regiões, tanto no Pantanal quanto na Amazônia. Personalidades, talvez como o Márcio Aides, né, que foi um primatologista, chegou a ser secretário nacional de meio ambiente na década de 80 e 90, aliás. Ele era da WCS, então as políticas ambientais de criação de unidades de conservação, como por exemplo a RDS Mamirauá, né, no meio de Solimões, no Amazonas, e aí agora recentemente a RDS Piagaçu-Purus, né, todas em áreas de várzea, né, foram apoiadas pela WCS. Mas, apesar de ter está aqui na área desde a década de 70, a WCS está aqui oficialmente como uma organização, uma ONG formalizada desde 2004, né? Então, eu fiz uma gambiarra ali na plaquinha, porque ano passado completamos 15 anos, mas agora são 16. Então, tem esses 6 ali que eu coloquei em cima, porque ainda não temos um banner. Curiosamente, a gente faz banners quando completa esses números meio redondos, né? 10 anos, 15 anos, 20 anos, 50 anos, né? Números quebrados, dificilmente tu coloca assim, cumprimos 17 anos de criação. Mas, enfim, temos 16 anos aqui na região. A gente desenvolve trabalhos muito focados, principalmente focados na conservação de paisagens aquáticas, né? E consequentemente, para a conservação da sua fauna e manutenção de modos de vida de populações que delas dependem, populações humanas. Então, estamos falando, por exemplo, de conservação de peixes, de quelônios, né? E trabalhamos junto com pescadores, ribeirinhos, indígenas, né, que têm essa pegada forte na conservação. Então, a ação da WCS, então, tem
está muito conectado com onde estão as florestas no mundo. Esse é um mapa de 2013, se não me engano, de um estudo que identificou onde estão os remanescentes de florestas hoje do mundo, né, numa análise espacial bem refinada, né. A Amazônia é uma das regiões mais interessantes, né, para você estudar, para você compreender a dinâmica da vida, né, e como que isso influencia na vida das pessoas também, né, e no ambiente, na dinâmica global, né, todas as dinâmicas globais. Estamos falando de clima, estamos falando de diversidade, todos os movimentos que o planeta tem. E a Amazônia, então, é uma das regiões, né, que a WCS atua, e ela se conecta com a bacia do Orinoco, né? Se vocês não sabem, a bacia do Orinoco, né, que deságua no Caribe, ela tem uma conexão com a bacia amazônica. Tem canais que conectam as bacias em alguma época do ano, dependendo do nível de chuvas, por exemplo, alguns rios se conectam mesmo, né, das duas bacias. Compartilhamos muitas espécies de peixes, principalmente, né, que alguns estudos recentes já nos têm mostrado que já são espécies diferentes, mas ainda compartilhamos muita história com a bacia do Orinoco. Então, por isso, a região na qual a gente trabalha dentro da WCS chama-se Andes, Amazônia, Orinoco, né? Porque tem toda essa origem da Amazônia na região andina, né? Toda a planície amazônica e a sua conexão também com a bacia do Rio Orinoco. E, bom, quando falamos em Amazônia, a gente vê esse mapa, né, diferentão, em termos de cores, né? Quando a gente fala em Amazônia, todo mundo já pensa no verde, né? Olha só a floresta, né? Como que é verde, como que é. E apesar que todo mundo entende não, mas assim, boa parte das pessoas entendem que florestas está muito relacionado com água, né? As árvores também são água, tem toda uma dinâmica hídrica, hidrológica na floresta. A Amazônia é também uma das maiores, mais importantes em relação a este aspecto. E apesar que as pessoas compreendem, né, essa relação entre florestas e água, às vezes não visualizamos bem o que é a água dentro da floresta, né? Esse mapa é muito interessante, que é um exercício de pesquisadores da área espacial, de processamento, e esse resultado, esse mapa é de 2015, e ele traz tudo que está em preto é o que é terra firme, né? Então, área que não alaga. E tudo, as várias tonalidades de cor que estão vendo ali é água, né? Em várias formas. Em rios, em várzeas, em chavascais, campinas, campinaranas, lagos, enfim, tudo que é aquático está ali. E a gente vê uma diversidade enorme representada pelas cores, né? Tem umas mais avermelhados, mais verdes, mais azuis, e isso está relacionado ao tipo de vegetação, está relacionado ao tipo de água, né, que banha inunda essas áreas, né? Está relacionado a questões climáticas, enfim, altitudinais, e é por isso que a gente chama paisagem aquática, né? Justamente por causa dessa diversidade. Às vezes tu olha para um lago, né? Aí tu percebe que há uma diferença nas margens, no tipo de vegetação que existe nas margens, né? Tu vê uma diferenciação até no tipo de água, na profundidade. Então, tudo isso, né, à medida que você vai querer estudar e compreender um pouco mais, tu percebe que não pode tratar um lago, por exemplo, como um ambiente só, único, com uma característica única. Então, é a mesma, tem variações, tem aspectos importantes a ser compreendidos. Esse mapa nos mostra isso, essa diversidade. E a Amazônia tem ser conhecida pelos superlativos, né? Tem os maiores peixes, as maiores florestas, os maiores rios, né? Tudo é grande aqui. E às vezes a gente perde um pouco a noção, né? De tamanho, né? Porque, por exemplo, quando eu morava em Cuiabá, onde me formei, o Rio Cuiabá, por exemplo, tem em frente da cidade, deve ter uns 200 metros talvez de largura. E na época da estiagem,
o rio chegava a ter menos de meio metro de profundidade. Conseguia atravessar em alguns trechos o rio a pé. Aí, quando eu cheguei em Manaus, em 2000, por exemplo, aí eu fui na beira, né, no porto, e me deparei com aquele mundão de água e imaginava, caramba, esse lago, que lago é esse aqui que eu nunca tinha visto nos mapas? Não era um lago, era o próprio Rio Negro, né, que pode chegar a ter 30 quilômetros de largura, né? Assim, então, é uma coisa de perder a noção e ficar meio perdido, né, em termos de tamanho. Então, nós temos, assim, rios enormes, né? A Amazônia contribui muito com o volume de água que é descarregado no mar. Existem bacias enormes, se não me engano, cerca de 6 das maiores bacias do mundo estão na Amazônia. Em termos de drenagem, de tamanho, de complexidade, né? E o seu compartilhamento com outros países, né? Então, 7 países compartilham a bacia, né? E cada uma também com suas peculiaridades, com suas realidades diferentes. Então, aí a gente percebe em algum momento, né, que como a gente trabalha muito nessa questão da conservação de paisagens aquáticas, né, e a gente tem a pesca, né, como nossa principal estratégia de conservação dessas florestas, a gente precisava também definir e entender, por exemplo, qual que é a unidade espacial mais adequada para para esse tema, né? Para a conservação, né? Conservação, entendo que é tanto a proteção de certas espécies como o seu uso, né? Tem as duas coisas. Mas o objetivo principal é que isso se mantenha, né? Que isso continue sendo uma possibilidade de uso, né? Para sempre. Então, quando a gente pensa em ordenamento, em manejo, por exemplo, o pessoal vai, mas por onde a gente vai trabalhar, né? Qual vai ser o tamanho da área que a gente vai estudar, né? Ou vai propor ações, né? Então, para vocês terem uma ideia, há bastantes anos já vem sendo estudado essas migrações dos peixes, né? E, e a gente se depara se surpreende cada vez mais com o tamanho da área que esses peixes usam, né, para suas migrações. Então, peixes migradores, para vocês terem uma ideia, eles correspondem a quase 80% do que é desembarcado nos principais mercados da Amazônia. Então, 80% do que é capturado e vendido para consumo da população são peixes migradores. E eles variam muito, né? Temos desde, por exemplo, esse peixe ali que é a dourada, né? Que é um bagre, né, migrador, que ele vai desde a região do estuário até a região dos Andes para desovar, né? E depois ele retorna, né? Tem um pessoal da Bolívia que está fazendo uns estudos, né? E já identificou que esses peixes têm o que chama de homing, né? Eles voltam para onde nasceram, né? E para vocês terem uma ideia, essa migração de ida e de volta, esse movimento ida e volta, pode chegar a 11.600 quilômetros. Então, é a maior migração que tem conhecimento de peixe de água doce do mundo, né? Tirou de letra do salmão, que anda pelos dois ambientes, né? Mas ele hoje é o maior, né? E quase ninguém conhece a dourada, né? A gente precisa realmente evidenciar isso. E esse peixinho em especial tem uma questão mais bem particular que eu vou falar um pouquinho mais à frente. Então nós temos esse peixe que tem imaginem o tamanho dessa área, né, para a Amazônia, para tudo que aquilo como é grande a área que ele precisa para poder manter seu ciclo de vida. Tudo isso está ali nas cores, está, por exemplo, a área de criação, a área de alimentação, a área de desova, é muito grande, né? Esse peixe anda pra caramba. E esse é somente um exemplo. Existem outros bagres que também fazem as migrações semelhantes, né? Que entram em outros rios, como os de água preta, por exemplo. Mas esse aí é a nossa espécie bandeira, né? Digamos assim. Outros peixes migradores importantes são os peixes escamos, caraciformes, que aqui no estado do Amazonas são muito mais preferidos para alimentação, né? Já no estado do Pará, por exemplo, os peixes
lisos, os bagres são muito mais apreciados. Mas também nós temos ali, por exemplo, como as regiões de pesca, né, desses peixes de escama. Então, uma área extremamente grande. Esse é peixe capturado em todas essas regiões. Então, a parte mais escura, por exemplo, são onde mais se captura, né? E o ciclo de vida, a área de ciclo de vida desses peixes também é muito grande, né? Porque eles são peixes que dependem de uma várzea, né? Depende de ter encontros de rios de água preta e branca para desovar, de uma várzea farta, protegida com floresta para crescer e se alimentar e poder recuperar os estoques, né, que estão disponíveis. Então tudo isso nos leva a pensar, caramba, é uma área muito grande. E a complexidade não é somente por exemplo, ali nós temos, só ali nesse mapa nós temos 4 países, né, um pouco mais evidente aqui com o caso dos peixes migradores. Nós temos Colômbia, Equador, Peru, Bolívia e Brasil, 5 países, tá? Nós temos somente aqui no oficial do Amazonas, no Brasil, 4 estados envolvidos, fora os municípios. Então, nós temos essa complexidade política também, quando a gente pensa em propor medidas de ordenamento e manejo. Também temos essa diversidade, né, das paisagens aquáticas, né, que agora está numa cor só, então é muito território que está compartilhado também com vários países, né? E várias unidades políticas e também que a gente precisa compreender melhor como elas funcionam. Mas essa compreensão às vezes pode nos deixar meio confusos, né? Caramba, por onde vou começar, né? Então nós precisamos, assim como nós estamos vendo tudo desde um ponto de vista grande, né? Então essa questão da escala, né? Quando eu coloquei a palavra escalar conservação dentro do título, né? Eu estava brincando porque não quer dizer nada com subir uma montanha, né? Esse aqui, por exemplo, é o Pico da Neblina, né? O maior pico, a maior montanha do Brasil. Ela fica aqui no estado do Amazonas, né? No norte, no noroeste amazônico. Faltou 5 centímetros para chegar aos 3.000 metros. E ele é muito grande, a gente pode ver ali em cima, podemos ver tudo, né? Tudo que temos de diversidade de ambientes, mais ou menos como a gente pode ver em um mapa desse, por exemplo. Não dessa forma, claro, mas só para representar. Mas a gente tem a necessidade também de, entre aspas, vou chamar de escalar para baixo, né? Não subir, sim descer o máximo que a gente pode para compreender como que a Amazônia funciona. Então, esta imagem, talvez você esteja um pouco mais familiarizados, né? Que são essa é uma imagem do estuário. Então, nós temos uma região grande de estuário, nós temos provavelmente bacias menores, né? Que desaguam no oceano, mas que têm uma conexão com a Amazônia, né? Existem grupos de animais que são compartilhados também com essas bacias, né? Que muitas vezes nem são considerados Amazônia, né? Mas compartilham a fauna amazônica. E à medida que a gente vai aprofundando mais, a gente percebe que a gente precisava conhecer a dinâmica da drenagem hidrológica desses ambientes, nesse caso das bacias estuarinas, e de pequenas bacias que desaguam nos grandes rios, né? Por exemplo, quando a gente trabalha com hidrologia, com biologia aquática, a gente tem essa classificação rios de primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, né? Que vão se juntando até chegar num rio grande como o Amazonas, que pode chegar, sei lá, a ordem 20, 30. Mas o que acontece quando nós temos uma bacia pequena, né? Que quando já nasce, ela no máximo de primeira ou segunda ordem, ela já deságua no rio, como o Amazonas. E isso acontece, tem pequenas bacias que chegam lá. E muitas dessas pequenas bacias, elas acabam formando as várzeas, né? As várzeas são aquela grande área alagada, né? E muitas vezes, quando a gente observa os mapas de várzea, elas nos mostram uma grande área alagada, né? Como se fosse um grande lago, né? Que simplesmente ele enche e esvazia. Ele sobe, a água sobe e desce e pronto. Mas quem já andou pelas várzeas do Amazonas, ele vai na época da cheia, está no lago, né? Aí quando ele vai na época da seca, muitas vezes você percebe que existe um canal
no lago. Então, são pequenos rios, existe uma drenagem, né? Que a história geológica fez com que se transformasse num lago, um ambiente assim. Mas é uma drenagem, é um corpo d'água também, com um fluxo, e percebemos que realmente a gente precisava compreender melhor como que isso funciona, né? Então, fizemos um exercício que culminou em 2016 com uma publicação do Eduardo Vintichinque, o Dadão, hoje na Universidade Federal do Rio Norte, vários colegas daqui que trabalham na Amazônia, e fizemos um esforço enorme de desenhar as bacias da Amazônia toda. Hoje nós temos disponível uma base que tem bacias em nível 7, ou seja, bacias de até 1.000 quilômetros quadrados, né? Entre 300 e 1.000 quilômetros quadrados, que são, ao todo, 15.269 bacias, deixa eu ver aqui, bacias na Amazônia. Isso aqui pode ser melhorado. Existem necessidades, por exemplo, de algumas regiões que já tem mapas de bacias em nível 8, por exemplo, ou nível 9. E isto para quê? Isso depende da utilidade que você vai querer para uma informação dessas, né? Se vai ser um manejo de uma espécie muito local, por exemplo. Então, nós temos hoje em mãos uma ferramenta que nos traz a possibilidade de trabalhar conservação de paisagens aquáticas e de recursos hídricos, hidrobiológicos, fauna aquática principalmente, na escala que a gente quiser, né? Esse mapa é da Amazônia toda, são 15.000 bacias, né? Mas eu posso reduzir ou ampliar a escala dessas bacias, o que estou chamando de... Está aparecendo alguma coisa aqui diferente? Tá. Dependendo da necessidade que a gente tiver, a gente pode usar o mapa da forma que a gente quiser. A gente pode usar, por exemplo, uma bacia como o Rio Negro, né, que está aqui, que estou apontando, simplesmente para usar, para entender como funciona essa bacia, ou alguma das bacias menores que estão aqui. Então, esse tipo de análise, essa base que nós temos, nos ha permitiu a gente fazer algumas análises bem interessantes, além de conhecer as rotas migratórias dos peixes, né, e definir quais são as bacias nas quais elas percorrem e das quais elas dependem. A gente também conseguiu analisar os impactos, por exemplo, de projetos de hidrelétricas, né, que está aí esse mapinha de 2015, que mostra os projetos que existem na Amazônia toda, né? Isso aqui é bem interessante porque os projetos de hidrelétricas mais agressivos estão hoje na região andina, principalmente no Peru e na Bolívia, né? No Brasil temos histórias complexas, como o caso de Balbina, aqui no Amazonas, né? Tucuruí, e recentemente as usinas de Jirau e Madeira e do Rio Xingu, né? Que interromperam, né, o fluxo natural dos rios e vem causando dificuldades sérias na conservação de espécies como, por exemplo, a dourada, que é aquele peixe liso, aquele bagre, por exemplo, que na região do Rio Madeira, por exemplo, já há indícios de que acima das barragens ele está sumindo, ele e outros peixes, porque simplesmente esse peixe parou de migrar. Isso vai, futuramente, vamos ver que tipo de consequência vai ter, né? Pode ser que novas rotas migratórias sejam desenvolvidas ou que haja uma extinção desse peixe, por exemplo, acima das barragens. Então, essa base hidrográfica nos permitiu realmente poder calcular algumas coisas importantes em relação ao impacto de hidrelétricas, aqui além da interrupção de rotas migratórias de peixes, por exemplo, ela também interrompe a passagem de nutrientes e sedimentos rio abaixo. E isto traz problemas sérios, tanto na sedimentação natural dos corpos d'água, que é na formação de praias, né, no caminho que os rios naturalmente têm que percorrer, né, nos seus meandros, na sua dinâmica,
E quando a gente fala em menos nutrientes e menos fósforo, por exemplo, menos sedimento, menos nitrogênio, nós estamos falando de várzeas menos ricas ou várzeas mais pobres. Sabemos que as populações humanas, comunidades ribeirinhas, dependem de uma agricultura da várzea. E a agricultura da várzea é possível por causa do toda a carga de nutrientes e sedimento que é levada durante as cheias, né? Então, se as grandes hidrelétricas andinas, por exemplo, forem de fato construídas, estamos falando de uma diminuição de até na média entre 60% e 70%, né, do fornecimento de fósforo, nitrogênio e sedimentos, né, rio abaixo, que pode ser um problema muito grave. Outras resultados interessantes que foram realizados, foram conseguidos a partir dessa análise de bacias, né, de compreender como funciona a drenagem dos rios, como que eles funcionam mesmo, entender, por exemplo, as mudanças globais, né, como que isto pode afetar realmente toda a parte da pesca e da conservação de paisagens aquáticas. Então, existem várias modelagens, né, o IPCC tem mais de 20 cenários possíveis. Então, decidimos escolher 5 cenários possíveis mais apropriados para a Amazônia. E, por exemplo, temos uma projeção em termos de mudanças nos fluxos dos rios, né? Isto é, da vazão dos rios, né? Nos próximos 100 anos. E como que isto vai, considerando o volume de chuvas, por exemplo, né? E outras mudanças no fluxo dos rios, por exemplo, por barragens, como que isso vai afetar a, a vida desses ambientes aquáticos. Então, tem áreas que vão ter cheias mais intensas, tem áreas que vão ter secas mais intensas, por exemplo, nos próximos 100 anos. E isto ajuda, por exemplo, e deveria ajudar mais, na definição de projetos hidrelétricos. Então, aqui, por exemplo, a região do rio Tapajós aparece em vermelho, né, que é as inundações serão poucas, né, nos próximos 100 anos. Então, tem sido interessante porque aqui na região do rio Tapajós, por exemplo, tem grandes projetos hidrelétricos que vêm sendo planejados e alguns deles têm sido suspensos. Acreditamos que também por causa dessa projeção, porque não adianta criar uma hidrelétrica onde não vai ter água nos próximos 100 anos. Esse tipo de planejamento é importante, esse tipo de planejamento apoia, né, a conservação, mas também onde não é possível, de repente, evitar que uma hidrelétrica seja realizada, seja implementada, temos que também contribuir para que estas sejam implementadas da forma menos impactante, né, e mais responsável possível, evitando, né, experiências já conhecidas. Então, na forma já mais voltando para os peixes, a gente tem trabalhado muito usando essas bases de escala, né, de bacias, né, escaláveis, né, de pequenas bacias a grandes bacias, juntando com dados da biologia dos peixes, juntando com os dados de informações sobre desembarques pesqueiros e possibilidades, juntando com as informações sobre possíveis impactos que esses rios podem ter e, consequentemente, vão ter nas espécies de peixe. Elaboramos, por exemplo, propostas de definição de áreas importantes, né, que ainda estão numa escala muito grande, mas aí vem a outra questão, deixa eu ver se estão não. E aí vem a outra questão de saber como a gente pode agir, né? Então, a gente trabalha muito com essa questão de informações, gerar conhecimento, né? Mas também nós temos essa pegada de trabalhar com políticas. Então, poder transformar isto, por exemplo, em políticas compartilhadas com os demais países, né? A gente trabalha muito próximo com os governos e com a WCS nos outros países, principalmente na Colômbia, Bolívia e Peru, para buscar, né, e poder ter realmente acordos, cooperações que levem ao desenvolvimento de políticas compartilhadas para o manejo dessas espécies. É complicado, é difícil você conseguir ter
um acordo amazônico, por exemplo, né, para a conservação das florestas, né? Isso já tem sido tentado há muito tempo e é bastante complicado. Então, a estratégia tem sido cada um nos seus países fazer as suas normas e que de tal forma elas possam, em alguma medida, se conectar, né? E isto não é somente para conservação de peixes, de pesca ou de recursos hídricos, isto vai muito além. Medidas de controle de comércio ilegal, por exemplo, também precisam ter essa conexão, né? É, é, o planejamento de infraestrutura também, existe já umas iniciativas amazônicas, né? Grandes projetos, né? Grandes organizações que discutem isto, né? Mas são formadas somente por governos. Então, somente os governos decidem, por exemplo, onde vão esses investimentos para as grandes obras da Amazônia, estradas, hidrelétricas, enfim. E a gente percebe que falta mais compartilhamento, mais abertura para discutir realmente esses projetos e seus impactos. Enfim, gente, é uma história grande, né? Esse aqui é somente um dos aspectos que a gente vem trabalhando dentro da WCS, né? Importante destacar essa história do tamanho, né? Do que a gente vai trabalhar, né? Então a gente pode escolher na biologia trabalhar com uma bactéria, né? Ou na biologia celular, e a gente pode escolher para trabalhar nessas escalas também maiores, né? Amazônia, mexer com política, mexer com impactos ambientais, enfim, todas são fascinantes, mas em algum momento todas elas se conectam. Esses dados, esses resultados são fruto de uma equipe muito complexa. Tem economistas, tem hidrólogos, tem biólogos, ecólogos, enfim, várias profissões que têm nos ajudado para ampliar essa compreensão. Eu convido vocês a entrar nesta página, aguasamazônicas.org, que é da iniciativa Águas Amazônicas, coordenada pela WCS, que traz mais detalhes sobre esses avanços, né, e esses produtos que vêm sendo desenvolvidos, tá? Ali também vocês vão encontrar um link da rede de ciência cidadã, né, que também a WCS vem puxando, né, que é focada na ampliar e melhorar a coleta de informações de monitoramento, principalmente sobre peixes e pesca e qualidade de água da Amazônia. São duas iniciativas muito interessantes. Convido vocês a entrarem ali para darem uma fuçada, tá bom? E agradeço então a audiência de vocês, tá? Que estava aí nos seus contatos. E bom, se tiver perguntas, temos mais uns minutos. Obrigado, Guilherme. Deixa eu olhar aqui se tem algumas perguntas aqui no chat. Tem um aluno que está querendo que você envie sua palestra para ele, eu acho. Mas aí você já deixou o seu contato, ele escreve para você, que é o Francisco das Chagas. Eu posso disponibilizar para você, não sei se vocês vão ter um repositório, alguma página, ou na página do encontro, não sei. Todas as palestras vão ficar no YouTube, né, no nosso canal. Mas Ótimo. aí ele já deve ter pegado seu contato, ele pode depois querer conversar contigo. Tem uma pergunta aqui da Yasmin Silva. Eu acho que não sei se tu vê essas perguntas ou somente eu. Não, todos você vê. Tá. Tem a pergunta assim: o que eu tenho a falar sobre o projeto de hidrelétrica no Rio Trombetas, né, Oriximiná, Pará, que faz parte do Plano Nacional de Energia 2030. Bom, se não me engano, esse aqui também está naquele tão falado plano, como chama o plano Castelo Branco, eu acho, que prevê uma conexão da BR-163, né, que chega até o Suriname, se não me engano, né? Enfim, a gente já ouviu falar muito sobre isso, né, sobre estrada, sobre nova hidrelétrica, né? E é o que a gente tem visto que recentemente, né, desde o ano passado,
ah, ah, houve um ressuscitamento de projetos antigos, né? Alguns projetos que já foram comprovadamente condenados pela sua ineficiência na parte de geração de energia elétrica, como é o caso da hidrelétrica do Bem-Querer, no Rio Branco, né, no estado de Roraima, que é, se ela for, é o pessoal que tem feito bastante estudos sobre isso por lá, que já demonstrou de que ela é uma área extremamente grande a ser alagada por uma geração mínima de energia, né? Provavelmente repetindo o mesmo erro que aconteceu com Balbina. Assim como tem esse ressuscitamento desses projetos antigos, a gente também tem uma certa, por exemplo, a EPE, né, que é a Empresa de Pesquisas Elétricas, que faz esses levantamentos, né, que tem os planos decenais, né, para 50 anos, de repente, vive mudando, né? Por exemplo, planos decenais, se não me engano, todo ano mudam. Então, o que se projeta agora daqui para 10 anos, no ano que vem já não está mais, né? Então, isso vai mudando. Então, a gente tem que acompanhar muito, muito mesmo, todo ano, né? Como que esses projetos surgem. Isso gera muita especulação, né? Isso gera, movimenta muitas coisas, né? Quando saem esse tipo de notícias, né? Nesse caso específico dessa hidrelétrica, a gente viu que ela estaria muito relacionada, na verdade, a um projeto de mineração, né? Naquela região, que já tem, né? Mas tem uma probabilidade de ampliação. E aí a gente se questiona realmente, né? Hidrelétricas para quem e para quem? No caso de Belo Monte, é sabido de que lógico, tem toda a questão de geração de energia, né, para a população, mas essa não é para a população amazônica, primeiro, né? É para energia para outros lugares. E ela estaria associada muito com um projeto de uma mineradora de ouro, né, que é a Belosan. Então, na verdade, é uma hidrelétrica para isso, né? Então, é um questionamento que a gente deve ter, e já vem acontecendo, na verdade, há muito tempo, é a história de pensar empreendimentos na Amazônia ou para a Amazônia, né? A gente vê muitas coisas acontecendo aqui, mas que não têm trazido realmente benefícios, muito pelo contrário, né? Tem trazido impactos negativos, problemas socioambientais graves. Então, esses planos temos que ficar muito atentos, porque eles vivem mudando, viu, Jasmine? Mas é bem interessante. Tem uma outra pergunta aqui. Quais as maiores dificuldades encontradas ao se trabalhar com conservação dessas espécies na bacia amazônica, tendo a atividade pesqueira como atividade principal da região? Então, a pesca realmente a gente percebe é muito grande, é muita gente pescando, né? Mas a pesca na Amazônia ainda é uma pesca artesanal, né? De um poder de pesca não muito grande. Ela é focada, como você viu, em peixes migradores, então ela tem uns picos, né? Nos picos de migração dessas espécies. E no ano retrasado, de um colega nosso, Urbano Lopes, que lamentavelmente faleceu no ano passado, ele fez umas modelagens para entender. Ele modelou toda a dinâmica da energia das várzeas, né? Energia dos rios, isto é, desde o plâncton, como esses peixes se alimentam, como que eles crescem, o que eles precisam para realmente virar um peixe adulto, ou seja, poder virar um estoque pesqueiro, né? E ele fez uma modelagem com vários cenários. O cenário mais impactante é o cenário de destruição das várzeas, né? Se você destruir a várzea, né, diminuir a floresta das várzeas, compactar seu solo, mudar o fluxo dos rios, você sim, você vai ter quedas enormes na quantidade de estoques pesqueiros, muito grandes. Agora, ele fez a mesma modelagem, ele aumentando bruscamente o esforço de pesca, né, mas com a frota atual. E que nós temos é que praticamente há uma variação muito pequena, né, na projeção da variação dos estoques pesqueiros. Então, é uma questão que a gente já vem falando há muito tempo, mas agora tem dados, né, de que a pesca em si, nessa região da Amazônia,
não é a pesca industrial, numa pesca pesada, por exemplo, que acontece no estuário, ela não impacta os estoques pesqueiros ao nível de diminuí-los, né? Sozinha, somente o esforço de pesca, aumento do esforço de pesca não. Tem esses outros componentes ambientais que sim são muito mais graves, que podem sim afetar a disponibilidade de estoques pesqueiros. Então, pescador, a gente trabalha muito com pescador. Pescador é um aliado, né, nessa história, né? Eles também estão preocupados com isso, né? Porque dependem disso, dependem de peixe. Então, temos oportunidades bem interessantes para trabalhar com pescadores, mas o que é mais trabalhoso realmente é observar essas áreas em grande escala, né? Evitando que essas regiões sejam realmente comprometidas. Otávio, obrigado pela pergunta. Muito obrigado. Ver se tem mais alguma coisinha aqui. Guilherme, não tem mais nada. Não, maravilha. Não, porque isso aqui assusta mesmo, cara. Vai ser muito bacana. Gente, entre nessa página, tem meu e-mail, a gente pode conversar, se vocês quiserem, um outro momento fora da semana da biologia também, né, de repente, né, poder conversar um pouco. A gente tem uma parceria bem interessante no Pará com o professor Ronaldo Bartem, né, do Museu Geld, né, que ele é um dos nossos grupos de cabeçudos que tem desenvolvido as pesquisas com bagres migradores, principalmente. Guilherme, Oi. tem uma pergunta, na verdade, uma grande curiosidade. Hum. Como é que a gente pode fazer para começar a ter a estreitar relacionamentos, vamos dizer assim, criar projetos com a WCS e uma instituição pública? Porque às vezes isso não está bem claro, a gente não tem o caminho correto para produzir e essas cooperações enriquecer mais as informações, né? Compartilhar Perfeito. informações. Perfeito. Então, a gente tem hoje uma ação na WCS Brasil, então, que assim, tem esses projetos de escala regional, a WCS na região, né, no Peru, Bolívia, Equador e aqui no Brasil. Dentro do Brasil, nós temos uma ação mais focada nas bacias de água branca, né, Solimões Amazonas e Água Preta, né, então, Negro principalmente. Rio Purus, estamos algumas abordagens no Rio Madeira, mas também estamos ensaiando algumas inserções na bacia do Rio Tapajós, no estado do Pará. Nós temos uma parceria já estabelecida, por exemplo, com a Secretaria de Estado do Meio Ambiente do Amazonas, com o Ministério do Meio Ambiente, ICMBio, estamos costurando com algumas parcerias, né, com universidades, por exemplo, a UFAM, aqui, a UFOPA, no Pará, e estamos também em algumas conversas com o pessoal do Ideflor Bio, né, sobre a questão do monitoramento da pesca com o uso de um aplicativo, né, que eles estão interessados em conhecer melhor. E a parceria depende muito da necessidade do momento, né? Então a gente tem esses grandes projetos, né? A gente tem essa iniciativa, a gente vai atrás, né, dessas instituições governamentais para poder correr atrás dessa colaboração. Mas também a gente procurado, né? Por exemplo, aconteceu há 2 semanas atrás, uma professora, hoje ela está numa universidade no Ceará, no interior do Ceará, mas ela fez o mestrado e o doutorado aqui no INPA, no Rio Negro, por exemplo, e ela, de lá, ela viu um edital de pesquisa de uma universidade da Inglaterra, né, com uma pessoa que orientou ela, e entrou em contato com a gente, porque sabia dos nossos trabalhos na Bacia do Negro, e pediu para e estava com a ideia de um projetinho. A gente correu, foram 2 semanas para escrever o projeto, foi enviado agora semana passada, e pode ser que a gente pinte também uma parceria com essa universidade do Ceará, né, mas por causa de um pesquisador que trabalha aqui. Então é assim, a gente é contactado também se a gente identifica uma oportunidade interessante. Também se a gente vai ter disponibilidade de tempo e condições de implementar um projeto, a gente fica aberto. Fica aberto a propostas, né, e a conversar sobre parcerias. Pois é.
Pois é, eu tenho muita vontade de começar a fazer projetos no nível que vocês estão fazendo, em Uhum, pequena escala, é claro, aqui na região do Salgado. E perfeito. eu acho que a gente pode conversar aí, que eu acho que a expertise que você já tem vai contribuir muito no nosso iniciar. A região do Obrigado. Salgado é muito, muito, muito Aqui no interessante. Nordeste Paraense. Perfeito, não, total, né? Precisamos mesmo, né? A professora Isaac, Vitor Isaac, né, que tem trabalhado também trabalhado no Isso. Salgado, com dados sobre, inclusive estamos usando muitas das informações dele sobre a análise de dados, estatística pesqueira, né? Que vão nos ajudar a definir algumas metodologias por aqui. Tem mais algumas perguntas aqui. Acho que dá tempo, Luiz? Pode falar, pode ver. Uhum. Bom, a WCS faz estudos com outros países, animais no Brasil, como anfíbios. Atualmente nós estamos trabalhando na Amazônia, com peixes migradores, quelônios, aquáticos, né? Tracajá, tartaruga, onça, e já apoiamos projetos com queixadas no Pantanal e projetos com aves, né, que culminou na publicação de 2 manuais de identificação de aves, um para a Mata Atlântica e outro para a Amazônia, acho que para a Amazônia. E estamos também colaborando com o pessoal da Caatinga, né, que não é direcionado a espécies, mas sim a paisagens, né, não a espécies animais, mas sim com paisagens, né, de Caatinga mesmo, né, que por sua vez, né, vão contribuir com a conservação de várias espécies. Com anfíbios, nós não temos, né, atualmente uma ação, mas temos parceiros, colaboradores que trabalham com isso, né? O professor Marcelo Gordo, da UFAM, né, grande colega nosso, que ontem teve uma live deles do projeto Igarapés, uma história do um projeto do INPA, e eles falaram, olha, na questão de anfíbios, tem uma avenida aberta ainda para pesquisas, né? Atualmente não é um foco nosso, né? Mas há por aqui muitas necessidades. Ah, tem uma pergunta do Qual Otávio. orientação ou dica você daria para aqueles alunos que têm interesse em trabalhar com conservação de espécies? E o que fazer? Colega. É bacana, cara. Assim, isso vai crescendo à medida que você vai se formando, você vai tendo curiosidade, vai tendo necessidade. Você precisa ter primeiro vontade e paixão, né? Aí o resto vem junto. Para vocês terem uma ideia, tem um grande colega que trabalha com conservação e é muito reconhecido, ele é muito bacana. Ele é administrador de empresas de formação e ele fez um mestrado e doutorado em conservação no INPA, né? Então é um cara que decidiu, gostou do negócio e se dedicou e foi atrás e conseguiu. É, as necessidades vão te levar, né, a ter a, a buscar, né, um conhecimento, expertise, experiência. Tem, enfim, eu acho que a questão da escala, né, como eu estava falando, isso vai depender de várias coisas. Até de oportunidades, por exemplo, né? Eu trabalhei em manejo local, trabalhei com espécies de peixe, depois parti para uma área muito grande e quando menos percebi já estava trabalhando numa instituição numa escala amazônica. Então, você não disse assim, eu vou trabalhar com conservação na Amazônia continental. Não, às vezes você pode até ter esse sonho, essa ideia, né? Mas é uma coisa que vai chegando, né? De repente, você vai se dar conta você está trabalhando com conservação de espécies numa escala muito grande, né? Mas a biologia é isso, né? Você vai estudando, vai vendo as oportunidades e vai surgindo. Quais os principais impactos que a pesca predatória pode ocasionar para as espécies peixes no ambiente? Então, eu particularmente não gosto do termo pesca predatória, né? O que eu chamo de pesca não controlado ou pesca irresponsável, porque a FAO tem os grandes guias, né? Por exemplo, guias para a pesca responsável, né? Então, todas as determinações de ordenamento pesqueiro, como deve ser feito. Desculpe que minha cachorra está com otite, aí ela fica se coçando e gritando. Mas
quais os principais impactos? Como eu disse, né, a pesca em si, ela, se aumentar muito o esforço de pesca, né, ela não vai causar, por exemplo, sozinha, né, uma grande extinção, né, aqui na Amazônia, pelos dados da pesquisa do nosso colega Urbano, né. Temos casos bem específicos, como o caso do pirarucu, né, que realmente foi um abuso, né, digamos assim, do seu uso, né, que levou realmente à extinção local, né, da espécie, né. Ela pode sim, ela de fato, ela se for realmente descontrolada, tiver novos equipamentos, tiver um monte de gente, ela pode sim, de fato, trazer vários problemas, né. Mas no caso nosso, com a frota atual que nós temos, ela não representa uma ameaça aos estoques, né, como representa a degradação das paisagens aquáticas, né. Lógico que precisamos conhecer melhor algumas espécies, a sua biologia, né? Tem muitas espécies que talvez que nem saibamos que é uma espécie, né? E de repente ela some sem ter sabido que ela era uma espécie, né? Tem essas histórias de saber a dinâmica, né? A dinâmica de saber a taxonomia certa, né? Isso também é bastante importante, né? Tem várias espécies que já são descritas já com categoria de ameaçada, né? Mais algumas perguntas. Eu acho que não. Guilherme, mais uma vez, muito obrigado, tá, pela tua participação, estreitar mais o conhecimento sobre o que a WCS realmente está fazendo aqui na nossa região, no Amazonas, mais especificamente. Agradeço a participação de todos. 10h30 tem mais uma palestra, tá, gente? Muito obrigado. Obrigado, Guilherme.